Dona Maria, Ana Maria, Isso. nós temos aqui uma acusação do senhor Heraldo contra o senhor Wilson, dizendo que sofreu ofensas por parte do senhor Wilson, certo? A senhora tem conhecimento desses fatos, dessas ofensas? Não tenho conhecimento de ofensa nenhuma. A senhora é funcionária da onde? Do Tribunal do Trabalho. Trabalho. A senhora recebeu e-mails de seu Wilson dizendo com relação à existência de fraude nas eleições do sindicato? A senhora recebeu e-mail? Não. Não recebeu. E-mails com acusações de fraudes na... Não, a senhora recebeu e-mails com relação, citando o nome de Heraldo? Não. Não? Não. Nem de acusação de fraudes? Não. Nada disso? Não. Ok. A defesa? Dona Ana Maria, a senhora tem conhecimento do ajuizamento de alguma ação questionando a lisura de alguma conduta do sindicato? Se tem conhecimento, que ações são essas? Tenho conhecimento e uma ação, inclusive, onde a autora sou eu. E de que é que trata? De que é que Trata de irregularidades nas contas do sindicato. Declarante. Mas a ação, Excelência, não é contra o sindicato, não. Não é contra o Heraldo, é contra o sindicato. A parte aqui não é o sindicato, não. A minha ação é contra o sindicato. O sindicato interfere, tem reflexo nele. Exatamente. Em contas Declarante. específicas, né? Continue, doutor. Perfeito. E essas ações, elas, em que fase elas estão? Já houve, acredito que 2 audiências. Uma já houve nomeação de perito contábil. Já existe laudo de perito contábil nos autos, onde demonstram irregularidades, onde tem o laudo não está conclusivo na sua totalidade, mas ele dá claros indícios de irregularidades nas prestações de contas, inclusive com relação a notas fiscais, a recolhimentos de impostos. E isso pode ser visto, inclusive, através do próprio documento da perita contábil. E a senhora tem conhecimento de um procedimento junto ao Ministério Público Federal, que depois foi para o Ministério Público do Trabalho? Na verdade, essa ação ela decorreu inicialmente onde eu fiz um requerimento junto ao sindicato, pedindo que fosse apresentadas as prestações de contas, que não estavam sendo apresentadas. E nesse requerimento, houve logo a seguir, quando eu dei entrada no requerimento, houve uma reunião no sindicato, onde eu participei dessa reunião, que na época que estava tendo movimentação de greve, alguma coisa desse tipo. O senhor Heraldo me chamou numa sala fechada e me jogou à mesa todas as pastas com os arquivos que supostamente estavam as prestações de contas. E eu disse que não era contadora e que eu queria, na verdade, as prestações de contas. Ele, inclusive, chegou a dizer na hora que achava que isso era coisa de Wilson. Eu disse, não, eu tenho 43 anos, ou eu tenho 49 anos, hoje eu tenho 49 anos, eu tenho idade suficiente para estar sabendo o que é que eu estou fazendo. Na verdade, após isso, no requerimento, eu tinha concedido, na verdade, dei um prazo até 30 dias para que o sindicato fizesse não coloquei 30 dias, eu coloquei no requerimento que eles providenciassem a prestação de contas imediatamente, porque ela já estava atrasada. O sindicato demorou quase um mês para me dar uma resposta, e na resposta que eles me deram, eles, aparentemente, o que eles disseram indiretamente é que quando tivessem condição, eles prestariam contas, que no passado do tempo eles prestariam contas. Eu entrei com uma denúncia junto ao Ministério Público. No meu requerimento, eu já tinha informado que, caso não fosse regularizado, eu entraria com a denúncia junto ao Ministério Público. Entrei com a denúncia junto ao Ministério Público. Essa denúncia foi encaminhada à doutora Cibele Benevides. A doutora Cibele declinou da competência e o processo foi para o Ministério Público do Trabalho. Durante várias vezes, hoje eu estou desfiliada do sindicato, inclusive, porque durante várias assembleias eu fui constrangida pelo seu Heraldo. Durante as assembleias, inclusive, onde dizia que eu tinha entregue as supostas
prestações de contas, que na minha denúncia eu não digo que não existe prestação de contas, eu digo que está irregular e que está sendo apurado. Tanto é que houve uma audiência no Ministério Público, que foi arquivado com relação à eleição do Conselho Fiscal, e foi encaminhado, eu dei entrada numa ação na Justiça do Trabalho, onde foi declarada a competência da Justiça do Trabalho, e está tendo andamento o processo, né? Dona Ana Maria, a senhora tem conhecimento de alguma irregularidade ocorrida na eleição de 2013, que o querelante aqui ascendeu à diretoria do sindicato, e se tem conhecimento, que irregularidades são essas? Na eleição que o senhor Heraldo fazia parte da chapa, onde tinham inicialmente o Olavo, que era um candidato à diretoria, a Silvana Grusca também, e outras pessoas mais, como oficiais de justiça da Justiça do Trabalho, que é o ambiente onde eu trabalho. Eu já tinha declarado meu voto a eles, isso aí foi exposto por mim, eu declarei meu voto verbalmente, o meu voto a eles, até porque meu companheiro é oficial de justiça e eu estava achando que na verdade a chapa estava bem formada. E no dia da eleição, eu estava de licença na época, e eu esqueci o dia de votar, que era para votar, o dia que a eleição seria naquele dia, até porque eu nunca tinha votado em eleição, eu nunca tinha dado meu voto em eleição nenhuma do sindicato, embora fosse filiada desde a criação do sindicato. Mas eu recebi uma ligação do senhor Olavo, onde ele disse que estava faltando 15 minutos para encerrar a votação, e eu disse que eu não podia, que eu não estava conseguindo acessar a internet, e onde eu estava eu não podia acessar a internet. Eu disse que ia tentar ver se falava com alguém para ver se conseguia votar, e eu não voltei a ligação para ele e disse que não conseguia votar, não tinha ninguém para votar. E foi quando eu questionei, perguntei se eu podia passar a minha senha e eu dava o meu voto, e ele dizia que ele podia votar. E foi quando ele mencionou o nome de Silvana, ele estava no computador com Silvana, e eles dois registraram o meu voto. É isso que eu sei que... A senhora tem conhecimento se, além do seu voto, né, que teve essa irregularidade, vamos dizer assim, houve algum outro voto? Sim, a do outro oficial de justiça, da Justiça Federal, se eu não me engano, Selma. E foi o mesmo procedimento que foi adotado? Sim. A senhora de substituir-se alguém pela eleição? Sim. Na última eleição do sindicato, né, a última eleição que houve, a senhora pode descrever para a gente aí como é que foi o último processo eleitoral do sindicato? O último processo anterior a essa atual diretoria que está... Não, esse agora, o último processo do sindicato. O anterior, no caso. Exato. Isso. Houve apenas a concorrência de uma chapa. A chapa que o senhor Wilson fazia parte. Não houve nenhuma outra chapa se candidatando. E a chapa do senhor Wilson ganhou a eleição, mas não levou. Perdeu para as abstenções. Quantos votos ele teve? Né? Mais de 200, não sei se foram 220, eu não tenho certeza. A senhora sabe dizer se tem algum dispositivo no estatuto do sindicato referente a essas eleições, né, que prevê essa possibilidade de... Não tenho conhecimento. Não tem conhecimento. Não tem Sim. Quanto a esses dois votos que foram irregulares, a comissão eleitoral da época do sindicato, a senhora pode dizer aqui para o juiz o que foi que ela decidiu contra esses votos? Eu vi a decisão, na verdade, que deu que não reconhecer a fraude, que disse que não houve fraude porque eu dei uma declaração, eu fui intimada, inclusive, pelo presidente da comissão eleitoral para que eu desse uma declaração. O senhor Olavo ligou para mim diversas vezes pedindo que eu não fizesse a declaração. Ou o senhor Heraldo não, desculpe, o senhor Olavo. Ligou para mim várias vezes pedindo que eu não fizesse a declaração. E eu disse que não iria mentir porque
se por acaso esse processo fosse à frente, eu iria ser chamada pelo juiz, e o juiz ia dizer: a senhora mentiu, ou a senhora vai dar outra declaração, porque eles queriam que eu dissesse que eu tinha estado na sede do sindicato. E eu disse que não iria informar isso daí. E eu dei uma declaração, tenho uma declaração minha nos autos, dizendo que foi de minha vontade, que eu dei o meu login, minha senha, para que fosse votado. Pronto, não tenho mais perguntas, não, senhores. Doutor, tem perguntas? Primeiramente, a testemunha, qual foi o fim, se ela tem conhecimento, o fim do processo que foi movido por alguém que eu não acompanhei em relação à eleição do Conselho Fiscal. Me parece que foi judicializado esse processo, e se ela sabe dizer qual foi o fim, a decisão final em relação a esse pedido. Foi arquivado o processo. Foi arquivado? No Ministério Público do Trabalho. Sim, sei. Chegaram assim, a um acordo de que eles se propuseram a colocar mais 2 pessoas, porque o Conselho Fiscal tinha sido eleito e estava faltando membros do Conselho Fiscal. Foi por isso que eu entrei com a denúncia também, porque o Conselho Fiscal, além de ter sido o estatuto, ele diz que a nova diretoria ela tem até 1 ano para eleger um novo Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal ele foi colocada a eleição para o Conselho Fiscal 1 ano e 6 meses após. Esse foi dos motivos da minha denúncia. E quando foi eleito, 1 ano e 6 meses após, foi eleito. Existe uma nota no sindicato, no site do sindicato, onde o senhor Leandro, na nota do sindicato, ele é bastante claro quando ele diz que é difícil escolher pessoas para compor o Conselho Fiscal. Praticamente ele disse que o Conselho Fiscal tinha sido escolhido antes de ir para a Assembleia para ser votado. E quando foi votado pessoas e faltando, porque o Conselho Fiscal faz parte titulares e suplentes, e não tinha composto o total. E foi por isso que foi uma das maneiras que eu denunciei, porque não só tinha 1 ano e meio, como também de forma irregular. Esse era o meu entendimento. O processo foi arquivado porque o sindicato, inclusive, se comprometeu a chamar uma nova assembleia para eleger os suplentes. Então não houve condenação? Não. Pronto. Não. Eu lhe pergunto, a senhora mencionou que deu entrada numa outra denúncia perante o Ministério Público Federal, que declinou, foi para o Ministério do Trabalho, e eu lhe pergunto, qual o fim desse processo no Ministério do Trabalho? Se a senhora tem lembrança. Esse é o mesmo assunto. A denúncia que foi feita no Ministério do Público Federal foi com relação ao Conselho Fiscal e com relação às contas. Foram todos juntos. Certo. E com relação à prestação de contas, o processo foi dado entrada por orientação, inclusive, do próprio procurador. Na audiência, ele, inclusive, informou, o senhor Heraldo estava presente, e ele informou que as prestações de contas, da forma que estavam sendo vistas ali, não eram as corretas. Certo. Então, o da eleição do Conselho Fiscal está arquivado, e esse que foi encaminhado para a Justiça do Trabalho também está arquivado? Não, o processo está em andamento, certo. Eu acabei de citar aqui. É porque prestação falou de contas. 3, 4, eu tenho que só É um processo tentar concretizar. Qual é o número desse processo? 620, dígito 16, de 2016, da 10ª vara. 620. Dígito 16. Dígito 16. De 2016, da 10ª vara. Da 10ª vara. Qual a fase que está lá hoje? Sabe dizer? Só tem um laudo pericial contábil. Certo. A senhora já participou do sindicato em algum momento? Nunca fui, era sindicalizada, nunca participei de nenhuma diretoria, nem tinha interesse e nem tenho. Nem se candidatou? Nunca. Certo. A senhora... Pago o sindicato desde que eu me filiei e tenho interesse na regularização do sindicato em razão disso. Esse é o meu interesse. Eu não perguntei isso, não. Mas vamos lá. A senhora em algum momento recebeu algum e-mail de alguém, do querelado especificamente, sobre a postura do sindicato e do Heraldo? Em algum momento a senhora chegou a receber? Algum e-mail falando, olha, o sindicato não está andando bem, não está trabalhando corretamente? Não me recordo. Não se recorda? Não. Em algum momento a senhora solicitou ao querelado para que ele não lhe enviasse mais
e-mails dessa natureza? Ah, sim. Antes da eleição, acho que inclusive da diretoria do Heraldo. O Wilson, eu tinha saído... Era o seguinte, eu tinha uma postura com relação, sempre tive com relação ao sindicato, de que o sindicalizado, ele paga por excesso, às vezes, de posicionamentos da diretoria. Há muitos anos atrás, teve uma na gestão do Dr. Carlos Newton, que que já foi o presidente do tribunal, houve umas informações que foram dadas através do jornal Bedelho, onde estavam informações fazendo denúncias a respeito do Dr. Carlos Newton e que não haviam provas daquilo ali. Então, eu fiz uma nota de repúdio pedindo que fosse feita a retratação e fosse publicada aquela nota e não foi. Em razão disso, eu me afastei do sindicato, continuei filiada e me afastei de todos os atos do sindicato. O que eu não... começou uma briga política entre o Wilson e os gestores anteriores, e o Wilson estava mandando uns e-mails para os sindicalizados, mas uns e-mails dando informações do que ele entendia que estava sendo feito de forma irregular, mas não recebi nenhum e-mail com acusações a respeito de fulano ou de ciclano. Não recebi nenhum e-mail falando mal de seu fulano ou de quem quer que seja. Eu recebia e-mails dando informações de erros que estavam havendo dentro do sindicato e pela diretoria. Era isso que eu recebia. E o que eu pedi foi que não fosse enviado mais para o meu e-mail. Foi isso que eu pedi. Que não fosse mais, em momento nenhum, enviado para o meu e-mail. Mas eu não recebi nenhum e-mail, ele fazendo acusações ou xingando o seu Heraldo disso ou daquilo outro. Era sobre a diretoria. A senhora falou de gestores, da gestores. Quais são esses gestores que a senhora se referiu agorinha? A senhora falou, eu recebi algumas coisas dos gestores anteriores. Isso na época da briga que teve da eleição. Aí isso culminando com a história da eleição, do voto, daquele processo. Foi na época daquele processo, então, da eleição do que Heraldo ganhou a eleição. Então podemos concluir que os gestores que a senhora falou, se referiu, é a gestão do sindicato do qual o senhor Heraldo e-mails participou. Eram falando da forma como estava sendo administrado o sindicato, não a respeito do senhor Heraldo. E qual era a diretoria desse sindicato? Era o que o senhor Heraldo participava. Pronto. Eu lhe pergunto, a senhora chegou a solicitar o envio desses e-mails? Como era isso feito? Nunca, não. O e-mail é cadastrado. A senhora começou a receber pelo seu e-mail? O e-mail é cadastrado, o e-mail do Sintrajurne, assim como a gestão do seu Heraldo mandou diversos e-mails também para o e-mail e eu também simplesmente deletei todos. Sim, eu não recebo, eu não quero mais. Eles entram e eu apago, nem leio mais para evitar de ter aborrecimento. Claro. Então o e-mail que a senhora recebeu é o funcional? No meu e-mail funcional. Certo. Em que época, mais ou menos, se a senhora tiver lembrança, a senhora entrou com essa ação na Justiça do Trabalho? Entrei o ano passado. Em que mês? Não me recordo. Se eu não me engano, a primeira audiência foi em junho. Em junho de Acredito 2016. Que sim. Acho que sim, não tenho certeza. Certo. Então provavelmente foi no início de 2016. Acho que sim, não tenho certeza. Não, a Justiça do Trabalho ela é bem célere com relação a isso. O processo deve ter entrado um mês depois, deve ter tido já a audiência então, um mês e pouco. Eu não lembro, não me recordo o mês. Pelo número do processo, é bem novo. Eu lhe pergunto, a senhora se referiu à senhora Silvana. A senhora chegou a vê-la praticar a fraude? Que a senhora alega haver a fraude? A senhora chegou a vê-la? Doutor, eu não alego fraude de nenhum diretor. Eu alego que existem irregularidades no manuseio numerário do sindicato. Então, eu não acuso o senhor Heraldo de ter feito manuseios, eu não acuso ninguém. Eu acuso a irregularidade na prestação de contas e na comprovação delas. Está aprovado. Deixa eu só refazer a pergunta, talvez não tenha sido claro. A senhora mencionou que Silvana tinha feito uma votação no seu nome. Sim.
A senhora viu fazer isso? Ouvi. Eu estava no telefone. Ouviu dizer? Não, ouvi dizer não. Eu estava ao telefone com o senhor Olavo, com a Silvana Grusca do lado dele, e ele chamou o nome da Silvana Grusca e pediu para ela registrar o voto. Ele falou Anote assim, o Silvana número. Grusca? A Silvana, anote o número, Sim, o número do CPF. Quem poderia ser que estivesse lá na votação? Eu lhe pergunto, quem poderia ser? Silvana Grusca. Certo. Tá bom. Se a senhora viu a senhora Selma... Não, ela está no processo. Foi citada no processo. A Selma que voltou, foi? A Selma foi a outra funcionária que no processo está citada, Na que mesma também na mesma situação situação. igual. Eu disse que foi a pessoa que eu soube que está no processo. Como é que a senhora soube disso? Através O do processo é público. Através do processo? Isso, através do processo. Eu sei que o processo é público. Eu lhe pergunto, qual foi o julgamento dessa fraude, suposta fraude? Eu já disse, estou de Eu não novo. escutei, eu não escutei. Novamente, o por processo favor. foi dado como se não houve, que não houvesse, parece que foi favorável ao sindicato, que não Sim. havia fraude. Ok, pronto. Eu lhe pergunto, o querelado mantinha conselho fiscal? O querelado mantinha conselho fiscal? Sou Wilson. Mantinha conselho fiscal? Sim, do sindicato? Se ele fez parte do conselho fiscal? Não, então vou fazer bem direto. O Wilson Lopes, na época em que era presidente do sindicato, ou vice-presidente, ou coordenador, ou qualquer coisa, na época em que o seu Wilson estava à frente do sindicato, ele mantinha um conselho fiscal? Existia também um conselho fiscal na época de Wilson? Eu tomei conhecimento de que das alegações da diretoria anterior, que o conselho fiscal anterior estava caduco. Eu não era uma pessoa que estava ativa no sindicato, de participar de assembleias e tudo. Eu comecei a me envolver mais em assembleias quando a gestão do senhor Heraldo começou, porque eu entendia que era uma gestão que vinha para mudar, até porque foi a campanha deles. E comecei a me envolver mais em assembleias. Quando eu dei entrada no processo e na denúncia, foi que veio ao conhecimento nos autos da alegação da defesa deles é que o Conselho Fiscal anterior estava caduco. É essa a informação que eu tenho. Certo, então a senhora não sabe dizer se tinha ou não tinha? Não sei dizer, eu só sei o que tem a informação nos autos. Só mais uma última pergunta. A senhora já leu o estatuto do sindicato? Várias vezes. Várias vezes? Dona Ana Maria, quando a senhora houve essa votação pela senhora, certo? A senhora apoiou qual chapa? A do senhor Heraldo. Senhor Heraldo. Isso. Certo. Há uma sequência de fatos. Houve a eleição, o pleito, né? Houve o pleito, houve as ofensas, que o senhor Heraldo disse que sofreu as ofensas. Só depois que houve essa sua ação na Justiça Eleitoral, a senhora lembra qual foi a data da... Eu não entrei com ação na Justiça Eleitoral, não. Com relação à contabilidade. Ministério Público, que tem uma ação que tramita na Justiça do Trabalho, não é isso? Isso. A atual gestão, ela assumiu em 2014, final de 2014, a gestão do senhor Heraldo. E quando foi o pleito? O pleito foi em 2014. 2014? Eu acho que foi, não tenho certeza se foi em 2013 ou 2014, Excelência, eu não tenho certeza. Alguém sabe quando foi o pleito? 2013, novembro de 2013. Pronto, Novembro de eles 2013. assumiram, eu acho que em Ok. 2014. Assumiram em 2014. Isso. A ação que corre na Justiça do Trabalho ela não teve início dessa investigação, da denúncia na Justiça do Não. Ministério Público do Trabalho. Ela foi arquivada. A outra foi a situação do... Certo. Essa é outra situação. Essa ação que a senhora entrou, ela tramita onde? Na Justiça do Trabalho. Trabalho. Isso. Foi no início de 2016. Na verdade, em 2015, eu fiz a denúncia. A denúncia ela foi feita em 2015. Aonde? No Ministério Público Federal. Em 2015, Lembra? não foi extinto, Excelência. Foi acordo, né? declinada a competência para a Justiça, para o Ministério Público do Trabalho. Ele foi extinto em parte. Excelência, Assim, mas entendeu? é porque o senhor O quer que- falar pela testemunha, né? Doutora, Entendeu? continue. É melhor deixar a A testemunha senhora falar. primeiro a senhora fez uma denúncia no Ministério Público. Isso. Lembra quando?
Eu fiz em julho de 2015. Lembro de julho de 2015. Dia 29 de julho de 2015, se eu não me engano. Essa ação da Justiça do Trabalho já foi uma... Essa nossa aqui. Que as ofensas, maio de 2015. Pronto. Maio de 2015. Então, a senhora, quando fez a denúncia no Ministério Público, foi em julho de 2015. Isso. Não é isso? Essa ação é anterior. Eu não tinha conhecimento dessa ação. Não tinha conhecimento dessa Não, ação? nenhuma. Não tinha. Não, até porque essa ação foi proposta pelo seu Heraldo, né? Eu não tenho conhecimento nenhum dessa ação. O meu pedido junto ao sindicato, ele foi feito em final de maio ou início de junho, ou foi final de junho. Eu fiz um requerimento junto ao sindicato. O meu requerimento, Excelência, ele foi muito objetivo. Porque o que acontece é o seguinte, nas nossas greves, onde tiveram movimentações dos servidores, eu passei a perceber que existia, na verdade, ali um conflito entre o que realmente o sindicalizado queria e o que a diretoria queria. Estava ali, na verdade, uma vaidade. Ali a discussão era mais de vaidade da diretoria do sindicato. Eu fiquei muito à frente da greve, até porque eu sou secretária de audiência, e a única coisa que não tinha sido fechada no tribunal, em períodos históricos de greve, tinha sido as salas de audiência. E eu consegui fechar as salas de audiência e mexer com o pessoal para fechar as salas de audiência. Eu fui acusada, inclusive, de quando o nosso projeto, quando o nosso plano de carreira foi aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, a maioria pediu pela suspensão da greve. Se eu não me engano, o senhor Heraldo, inclusive, até defendeu isso daí, até que fosse vetado ou não pela presidente. E a Silvana não gostou e mobilizou toda uma categoria, arranjou ônibus para vir de Mossoró com o pessoal da Justiça Federal para fazer uma nova assembleia para voltar à greve. Porque a maioria entendeu que, já que estava separado, nós trabalhamos com uma justiça, onde é uma justiça especializada, onde tem muita gente humilde. A gente não podia prejudicar o jurisdicionado por causa de um pedido de uma categoria. Esse foi o entendimento do pessoal da Justiça do Trabalho. Então, nós preferimos voltar a trabalhar e ficar em estado de greve. E a Justiça Federal queria dar continuidade à greve. Então, isso se tornou, na verdade, uma vaidade pessoal da Silvana, porque quando você sai da greve, você não pode participar do Comando Nacional. Nós paramos a greve e, logo em seguida, ela conseguiu chamar uma nova assembleia para voltar à greve, mas nós, da Justiça do Trabalho, continuamos trabalhando. Não assumimos a greve. Eu quero fazer o seguinte. O que levou-se, Heraldo diz que foi ofendido, certo, pelo senhor Wilson, inclusive de fraude, esse negócio todo, coisa e tal. Então, eu quero delimitar no tempo como isso aconteceu. Essa ação aqui é de maio de 2015, a sua é de julho. Isso, não tem nada a ver uma coisa com a outra, Excelência. De 2015. Então, significa que, para até a senhora amadurecer a ideia, para entrar com a denúncia no Ministério Público, a coisa vinha, assim, digamos, estava muito efervescente com relação a críticas ao sindicato, para que houvesse essas ofensas ao senhor Heraldo. Havia muitas críticas com relação à não prestação de contas, esse negócio todo. Excelência, eu entrei com a ação de prestação de contas porque eu visualizei no sindicato que não estava sendo cumprido com o que tinha sido feito na campanha. Só isso, não tem nada a ver uma coisa com a outra, foi uma decisão minha. Não, eu quero saber o seguinte, se além da sua decisão, ela foi embasada também em razão dos comentários dos servidores, de que essa prática não estava sendo feita, de que não estava havendo prestação de contas do sindicato. Muitos comentários negativos. Existiam, na verdade, comentários de que o sindicato, a diretoria, ela além de não responder, por exemplo, os pedidos, ela além de não dar um retorno, ela fechou de um jeito que ela não estava atendendo aos requisitos, aos pedidos de
de servidores. E começaram a haver várias denúncias, inclusive, que chegavam para a gente de deliberação, de coordenador, com recurso do sindicato, de viagens excessivas da diretoria do sindicato, com custo do sindicato sem que houvesse aprovação. Houve uma das coisas que pesou muito para mim, foi uma decisão que teve numa assembleia, onde o dinheiro que a gente fornecia e o senhor Heraldo estava limitando a quantidade de pessoas a viajar para Brasília. O dinheiro era nosso, foi pago por nós e nós não poderíamos viajar. Estava limitando porque o sindicato não tinha dinheiro. E foi quando onde se começou a questionar quanto dinheiro o sindicato tinha em caixa, porque sempre se colocava limite para a quantidade de pessoas que poderiam viajar para ir lá para a campanha nossa do plano de cargos. E ele, como era coordenador financeiro, ele dizia sempre que não poderia fazer daquele jeito, que só podia limitar uma quantidade de pessoas para viajar. E foi quando a gente começou a bater pesado. Promotora, perguntas? Ok.